Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Estamos reunidos mais uma vez na presença do nosso Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos ajeitar tudo aqui para a gente conseguir realizar essa live. Glória a Deus. Sai do modo tela cheia, entra no modo tela do lado. Aleluia, glória a Deus, que maravilhoso, graça e paz, aleluia. Todo mundo seja muito bem-vindo, quem já está aqui, quem vai chegar depois, em outro horário, não importa, a unção do Senhor é viva, não há barreiras para Deus agir, mas Ele se agrada muito, né? Quando a gente chega nesse ponto, nesse lugar, nesse horário marcado, nesse encontro marcado com Ele. Ele já estava aqui com certeza. Então é uma alegria a gente sempre se achegar nesse lugar para estarmos juntos de mãos dadas diante do trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para receber o toque transformador do Senhor na nossa vida. Aleluia! E também para levar a Ele, né, as nossas intercessões. Então, nessa hora, é como se o Senhor estivesse estendendo os braços dele, nos abraçando, nos recebendo diante dele. E eu peço ao Senhor nessa hora, especialmente, né, por uma irmã nossa que hoje passou momentos assim bem difíceis, que o Senhor a abrace nessa hora, a console, que o Senhor seja a força que ela precisa, que o Espírito Santo de Deus que habita nela se mova dentro dela, alinhando, equilibrando todas as suas emoções, né? Que tudo esteja, tanto o corpo como a alma, né? Os sentimentos, as emoções e o espírito possam estar ali firmados no Senhor, na confiança e gratidão do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nós cremos, né, que no Espírito nós estamos assim juntinhos. Não existe atraso, não existe ausência, porque o Senhor ele nos reúne nesse ambiente, num lugar, nessa atmosfera, né? Ele nos reúne num lugar da presença dele, um ambiente espiritual com o mesmo propósito. Todos nós que estamos aqui unidos, né, para poder orar. A palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos no meu nome, né? Pedindo com um só coração, eu me farei presente, eu me manifestarei, eu estarei no meio deles. Aleluia! E nós não viemos aqui só porque estamos acostumados, não. Não é por costume que nós nos reunimos na quarta-feira. E nem por um hábito, né, religioso. Não. É porque há um chamado do Espírito que a gente discerne, que a gente precisa estar nesse lugar para poder buscar um alinhamento, estar em intercessão por tantas causas. Aleluia, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma expectativa imensa, gigante com o que o Senhor vai falar hoje ao nosso coração. É muito importante ouvir o que ele tem para nós hoje. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Aleluia. Pai, nós estamos na tua presença, aleluia, nesta live, chamada live de oração, Senhor, mas é um momento de secreto, é um momento, Senhor, aonde nós nos achegamos diante do teu trono e podemos derramar a nossa vida e receber o teu toque. Obrigada, Senhor, nós chegamos aqui dando graças ao Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia que foi renovada, pela vida e, acima de tudo, pelo perdão que nós recebemos em Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos
porque não estamos, Senhor, nos aproximando do Senhor, porque nós merecemos, nós não somos merecedores. Não há em nós, Senhor, não há esforço humano, oh Senhor, e não há justiça própria, mas é pelo sangue do Senhor Jesus que abriu o novo e vivo caminho até a presença do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante do teu trono, esse trono de graça, onde flui o rio da graça do Senhor, onde nós encontramos a misericórdia do Senhor e achamos graça para o socorro em tempo oportuno, Deus. Esse é o tempo, Senhor, oportuno que precisamos do Senhor. Entregamos essa live completamente nas tuas mãos, na direção do teu Espírito Santo. Entregamos nossas palavras, nossos pensamentos, nossas intenções, o nosso coração derramamos na tua presença. Que tudo o que for dito, tudo o que for ministrado, ensinado e orado, Senhor, aqui esteja debaixo da direção do teu Espírito, ó Deus. Nós reconhecemos que é o teu Espírito quem nos instrui, quem nos ensina todas as coisas, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e quem traz a revelação de Jesus até nós e a todos, ó Deus, que se achegam aqui. Nós declaramos que Jesus é o centro de todas as coisas da nossa vida. Nesta live, Senhor, Tu és o centro, Senhor Jesus. Declaramos que não buscamos aqui informação, mas nós buscamos aqui transformação pela revelação da Tua palavra e de quem Jesus é. Nós não buscamos, Senhor, outra coisa a não ser, Senhor, mais discernimento. Não estamos buscando controle, mas nós estamos buscando aprendendo a estar rendidos na Tua presença. Recebe, Senhor, esse tempo como uma oferta viva diante da Tua presença. Que a Tua presença governe esse ambiente, que os Teus anjos estejam ministrando segundo o Teu querer, a Tua vontade, que tudo seja feito para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos por já estarmos sendo alcançados pela Tua graça, em nome de Jesus, aleluia, 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 e é com gratidão que nós vamos adorar ao Senhor, aleluia, se você pode, né, aleluia, cante ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar, Jesus, por Teu grande amor que recebi. Pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus, por regenerar meu coração. Sim, Senhor, por regenerar o nosso coração e me dar a paz sem fim. As grandes obras de Tuas mãos, Jesus, 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 graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou, oh, aleluia, Senhor. Senhor, te agradeço, Senhor. Sim, Senhor, por nos socorrer nas aflições, por saber que nunca estamos sozinhos, Senhor, aleluia. Pelo Teu cuidado que é sem fim, Jesus, aleluia, autor da minha salvação. Ao autor da minha salvação,
Jesus, Jesus, aleluia, grato sou. graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, aleluia. Te damos graças, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela salvação. Obrigada, Deus, pelas grandes obras das tuas mãos, Senhor. Obrigada pelo teu plano maior, perfeito. Tu és bom. Aleluia, nossa gratidão, Senhor, vai subindo deste lugar. Pai, o Senhor vai abrindo o céu para receber a nossa adoração, a nossa gratidão. Aleluia. Somos gratos. Aleluia, aleluia, aleluia. Te dou graças. Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor nessa hora por tudo, pelas coisas boas, pelas provações que provam a nossa fé, pelos ventos que nos firmam na presença dEle. Obrigada, Espírito Santo, porque a tua força, o teu poder tem nos sustentado. Aleluia. Glória a Deus, apesar das investidas, das tentativas que o inimigo faz, investe sobre nós para tentar nos dividir, nos separar, nos enfraquecer, ou para nos confundir, né? Mas o Senhor nos faz vitoriosos sobre todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso demais, meu Deus, aleluia. E essa atmosfera que nós estamos, atmosfera de adoração, atmosfera de gratidão, né? Porque quando nós agradecemos ao Senhor, nós sabemos que essa é a estratégia, né, no meio da guerra, dar graças a Deus com louvores de todo o nosso coração. Aleluia. Essa atmosfera vai mudando, a gente vai percebendo, e é sobre isso que a gente vai falar, que o Espírito Santo de Deus trouxe luz e pediu para que falasse sobre isso. E eu já vou avisando que isso, a visão para o ano de 2026, já começa a se alinhar agora, através dessa palavra, que o Senhor já vai começar a ministrar, a falar conosco. Eu sei que alguns irmãos aqui vão ficar bem felizes com essa palavra, outros nem tanto, né? Porque ela confronta, mas esse alinhamento é necessário para a nossa vida, e se nós quisermos prosseguir, passar 2026 em vitória, né? Alinhados com a vontade de Deus, a gente precisa começar a colocar em ordem isso na nossa vida. Aleluia. E nós vamos falar dessa atmosfera que nós não vemos, mas nós percebemos. Nós estamos falando aqui de atmosfera, e nós não estamos falando de algo que a gente imagina. Eu imagino que nessa atmosfera, eu imagino que nesse espaço, não. Nós estamos falando de algo real. A gente só não vê com os nossos olhos naturais, mas isso é completamente afirmado, confirmado, reafirmado, não só pela Bíblia, que é onde nós devemos crer, mas também pela ciência. Então a atmosfera não é apenas algo que nós vemos com os olhos naturais, é aquilo que a gente percebe, que a gente sente, que a gente discerne também no espírito. Nós entramos muitas vezes num lugar e logo percebemos que ali tem um peso, tem uma opressão, tem uma confusão, tem uma ansiedade sem explicação, tem uma tensão espiritual, e às vezes não são lugares, são até pessoas mesmo, mas porque elas estão impregnadas nessa atmosfera, e sai assim, como se você fosse inserido num lugar que tem um mau cheiro, mesmo
mesmo você estando todo limpinho e cheiroso, você sai com o cheiro daquele lugar. Então, muitas vezes nós passamos durante o nosso dia por atmosferas e a gente adentra uma atmosfera boa, mas a gente vem com um cheiro, com aquele cheiro ruim, daquela atmosfera ruim que a gente estava. Então, tudo isso, peso, opressão, confusão, essa ansiedade sem explicação, essa tensão espiritual, ela vem junto. E aí vai para um lugar onde está em paz, onde tem clareza, onde tem descanso, onde tem direção, ninguém está perdido, nem confuso. E logo se percebe a diferença da atmosfera. A atmosfera é uma coisa que a gente sente, a gente percebe sim. E isso nos mostra que existe um mundo invisível que influencia o mundo visível. O sobrenatural influencia o natural. E para ajudar a entender isso, né, de forma mais simples, eu quero que você pense que quando a gente está dentro de um carro, tá? Quando esse carro está andando numa velocidade que está estável, está numa velocidade que é considerada segura, nós sentimos tranquilidade, nós vamos ali dirigindo ou vamos ao lado, né, do motorista e o movimento quase não é percebido, é natural, a gente vai que vai. Mas quando o motorista ou ele acelera demais ou freia bruscamente, nós percebemos imediatamente. Muitas vezes eu tô com meu marido, né, e ele começa ali a acelerar, eu falo, oi, precisa correr tudo isso, eu nem olho pro velocímetro, não sei quanto tá, mas eu sei que tá correndo demais. Ou vai parar muito brusco, né? Então o corpo, ele sente mesmo sem olhar para o velocímetro. Vocês conseguirem entender? Então a atmosfera, né? Essa mudança na atmosfera é mais ou menos isso. Então assim também é o mundo espiritual. Nós percebemos quando a atmosfera ela está em equilíbrio e quando algo acelera ou desacelera, fica fora do alinhamento espiritual, daquilo que é para ser. Aquilo que sai, né, não do natural, mas que faz parte da nossa vida, a atmosfera que nós estamos gerando, construindo, que nós estamos dentro daquela coisa mais equilibrada, aí chega algo desequilibrado, a gente sente. Então nós percebemos quando a atmosfera ela entra no desequilíbrio, ou quando algo está muito acelerado, está fora do ritmo normal, está fora do quê? De alinhamento, desalinhou. Saiu fora do curso. Então, o apóstolo Paulo na Bíblia, né? Nós vamos abrir a Bíblia já em Efésios, né? Efésios 6 e Efésios 1 também. Se a gente lê todo o livro de Efésios, praticamente trata desse assunto. E Paulo, ele não trata isso como uma metáfora, não é uma metáfora. Ele trata como uma realidade espiritual ativa. Estava ativa no tempo dele, está de eternidade a eternidade, está ativa agora, tá? Então existe um contexto que é real, é histórico, e Paulo, ele não está falando isso assim do nada, ele não salta de paraquedas aqui e vem falando. Quando ele escreveu a carta de Efésios, ele estava falando para cristãos que viviam em Éfeso, uma cidade que estava assim profundamente marcada por feitiçaria, ocultismo, idolatria, tinha um culto à deusa Artemis, né, que era Diana, e tinha práticas espirituais ali malignas e muito intensas. Então, em Atos 19, nós chegamos ali e vemos ali pessoas queimando livros de magia, porque o evangelho confrontou elas, né? Confrontou diretamente a atmosfera espiritual da cidade. E houve um enfraquecimento das trevas, houve libertação daquelas mentes. E Paulo sabia exatamente do que ele estava falando. Ele estava dizendo, vocês não estão enfrentando apenas oposição humana. E tem hora que é assim. A gente sabe que a gente está enfrentando a oposição que não é humana. Existe uma batalha acontecendo acima desse lugar que os nossos olhos naturais podem ver. Então, presta bastante atenção nisso.
os céus, né, físico, aquele que os olhos, nossos olhos vê, é céu, nuvem, a gente sente aí o vento, né? A gente até vê o vento, né, gente? A gente vê o vento? Não vê, né? Mas você sabe que tá ventando por quê? Porque balança as folhas, faz um movimento. As estrelas, né? A gente vê. Então, esse é o céu físico. E hoje, pela ciência, nós sabemos que existem camadas nessa atmosfera e que a gente não vê. Você não vê a troposfera, que é onde acontecem as tempestades. Você não vê a estratosfera, você não vê a mesosfera, você não vê a termosfera. Eu também não. A gente não vê. Mas é interessante que as maiores turbulências, né? Elas acontecem na camada mais próxima da Terra. É onde, quando nós estamos voando, né? No avião ali, dependendo da altitude que ele alcança, né? Pega turbulências. Porque essas turbulências acontecem na camada mais próxima da Terra. Então, isso aqui tem uma chave espiritual, ó. Quanto mais próximo da vida cotidiana, mais nós sentimos os efeitos da batalha. É no nosso dia a dia. É na dor de cabeça, na dor do dente, na dor do braço, é no trabalho, é nos relacionamentos do cotidiano, no dia a dia, entendeu? Então, a gente, né, os níveis de turbulência são mais intensos. Então, a Bíblia, ela fala de diversas dimensões espirituais. Quando nós lemos em Daniel 10, né, Daniel ora, o céu responde, mas teve ali o quê? Resistência espiritual. Um anjo diz que, né, o anjo apareceu para ele e disse que foi impedido por príncipes, né, nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia, uma potestade, um principado. Então existe o quê? Hierarquia espiritual, existe território espiritual, existe conflito invisível. Então a gente vê o primeiro céu, vê a lua, as estrelas, vê até o vento, a gente percebe ele, né? Diz que vê, mas aí tem as outras camadas que faz parte da atmosfera que a gente não vê. Mas não é porque a gente não vê que elas não existam, elas existem e coisas acontecem nelas. Fenômenos, né, cientificamente comprovados. Então, Efésios 1:21 também comprova que muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio está Jesus, está o trono de Deus, muito acima. Governo, autoridade, poder e domínio também são camadas, onde nessa atmosfera, essas camadas de atmosfera espiritual é exercido governo, autoridade, poder e domínio. Então, Efésios 6, tá? Vamos lá para Efésios 6. Vamos ler a palavra para a gente trazer a verdade do Senhor aqui, né? Revelada, porque sem a palavra não tem como a gente construir nada. Não tem como a gente dizer nada. Aleluia. Efésios 6. Vamos ler a partir do 10. Amém? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por
todos os santos. Aleluia! Isso é o que diz a palavra de Deus e a gente sabe que aqui tem muita coisa para dizer. Aleluia! Então Paulo, ele chama, né? Ele fala das regiões celestial, não o céu da glória final, né? Mas a esfera espiritual, aonde tem conflito, aonde tem batalha. É dessa parte que ele está falando, dessa camada. E o que acontece no espírito, né, no espiritual, se manifesta na terra. Isso é fato, a gente já sabe disso. Nós não podemos fingir que não está acontecendo nada. Nós temos visto estas obras, essa batalha, gente, manifesta na terra. Esses dias são dias que a gente tem chorado muito, tem sentido muita dor, tem sentido muita aflição por tudo que está acontecendo. Não é só a questão climática, são as questões governamentais em toda a terra, são as mudanças, tudo está em desequilíbrio. Então nós temos visto aqui uma confusão global, violência crescente, nós temos visto, né, instabilidade emocional que está assim, não sei como que a gente vai conseguir viver. Meu Deus, nos ajuda até a volta de Jesus, porque essa instabilidade emocional está devastadora. Tá difícil de lidar com isso. E crises familiares, meu Deus, guerras, perseguição, e uma que eu acredito que é onde ainda o Espírito Santo está aqui trabalhando muito na nossa vida, que é o endurecimento dos corações. Como os corações estão duros, como os corações estão frios, como os corações estão, né, a palavra do Senhor se cumprindo, né, quando diz que no final, no fim dos tempos, né, haveria fé na terra. O Espírito Santo disse, né, nós lemos lá na carta de Judas, haveria fé na terra, e Jesus mesmo em Mateus 24 diz, né, que nós seríamos atacados e para a gente cuidar dessa frieza que está dominando, tomando cuidado, tomando os corações dos cristãos, dos crentes. Oh, meu Deus do céu. Então, Romanos 8:22 diz que sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto. A criação reage, porque o mundo espiritual está em movimento. E tudo isso que a gente está vendo é isso, é batalha, é luta, é as enfermidades, até gripe, gente. As gripes já não são iguais às gripes que a gente tinha, do nariz só escorrendo, de uma tossezinha, não. Os remédios já não estão curando as gripes, porque mudou, tudo está intenso. Meu Deus! Então, a gente precisa do quê? De discernimento. E discernimento, irmãos, não é negar. Não é você olhar, ver e fazer, ah, não, isso aí tudo bem. Não, isso é um erro, e é um erro muito grande. É negar a batalha, sabe? Fugir, é não enfrentar. A gente precisa ser corajoso e enfrentar as batalhas. O general dos generais está conosco. Então, o maior erro da igreja não é enfrentar a batalha. Precisa enfrentar, mas é ignorar muitas vezes que ela existe. E o que isso significa? Resumindo e pontuando, só pontuando, porque isso é assunto para o ano que vem. Eu só vou pontuar. A Bíblia ela nunca trata a guerra espiritual como opcional. Não é opcional. Algumas guerras são opcionais, mas a guerra travada espiritual, ela não é opcional. E Paulo não diz aqui em Efésios 6, ele não diz, se um dia vocês entrarem em batalha, não. Ele diz, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então existe uma luta. Existe uma batalha, ou seja, a luta já existe, o conflito já está andando, já está em curso, não adianta, a igreja não escolhe se há
batalha, apenas como vai se posicionar diante dela. Então a gente precisa aprender a se posicionar diante da batalha, no campo de batalha. Ignorar a batalha não faz a guerra parar, só nos deixa despreparados dentro dela. Você ignora a batalha, ela não vai passar, ela não vai parar. Você vai ficar perdido no meio dela. E o que pode acontecer, a gente também vai falar o ano que vem. Paulo, né, ele não diz, tenham medo. Não, ele diz, permaneçam firmes. Efésios 6, né, no versículo 13, por isso o Senhor nos deu, né? Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Queridos, o dia mau, ele não tem a contagem ali exata, vai ser 24 horas. Não. O dia mau pode durar segundos, minutos, dias, horas, né? Dias, semanas, meses, anos. Dia mau. Não é tempo, né? Agora não é tempo da gente, ó. A gente precisa guardar isso. Nos dias que nós estamos vivendo e no ano que nós estamos entrando, na era que nós estamos entrando, porque em 2020, vocês sabem que houve uma grande virada. Na era, né? Na estação humanidade. Nós estamos no meio e a cada 10 anos há um ciclo que muda tudo. Tudo é marcado por muitos acontecimentos. De 2020 até este ano, 2025, irmãos, a humanidade mudou. Presta bem atenção nisso. Guarda aí para poder fixar como se fosse aquele preguinho vermelho que a gente fixa. Você fixa na sua mente uma gripe, uma simples gripe, que o médico aqui fala futsu no kaze, já não é mais tão futsu assim. Já não é mais tão simples assim. Mudou. Então fixa isso. E assim como mudou isso, nós estamos em 5 anos que mudou. Agora é uma aceleração. Percebe essa atmosfera, quantas coisas estão acontecendo e rápido, não dá tempo da gente mal orar por uma causa, já acontece outra, e mal a gente ora por essa, já acontece outra, e não são coisas longe da gente, não, é perto, é dentro da nossa casa, no meio da nossa família, é muita coisa acontecendo. Então daqui para frente é aceleração. O mundo espiritual está acelerado, então este não é momento para distrair espiritualmente, não é momento para ser superficial com a vida com Deus e nem para manter a fé no automático. Não, é hora de profundidade, é tempo da gente buscar discernimento, é tempo da gente se aprofundar, orar mais, estar posicionado e principalmente com a autoridade de Jesus, com a autoridade em Cristo. E aí hoje aqui, estudando essa palavra, e eu me perguntei, Senhor, me perguntei não, gente, Gomen, eu não me expressei direito. Eu estava orando e falando, Senhor, eu quero te ver mais na palavra. Toda palavra que eu for ministrar, daqui para frente, sempre foi assim. Mas daqui para frente eu quero mais, assim, trazer o Senhor com mais clareza. Eu quero o Senhor revelado na palavra. Eu quero mostrar aonde o Senhor está na palavra. Essa era a minha oração. E aí eu quero mostrar, eu quero começar aqui agora, aonde Jesus está em Efésios 6. Aonde Jesus está no livro de Efésios? Abra sua Bíblia em Efésios 1, no versículo 20 e 22. Está escrito assim, do 20 ao 22, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Yes, aleluia! Antes de falar, né, de lutas nas regiões celestiais, Paulo
já revelava, né? Aqui a palavra revela através de Paulo, Jesus entronizado acima delas. Então nós não intercedemos a partir da guerra. Não, não é porque está em guerra que vamos interceder. Nós intercedemos a partir do trono do Senhor. É porque estamos diante do trono do Senhor que nós podemos interceder. Aleluia! Isso é uma chave, isso é uma revelação. O Senhor Jesus é o nosso revestimento, Ele é a nossa armadura. Nós já fizemos esse estudo nas lives de oração alguns anos atrás e nós falamos: Jesus é a roupa, é a veste, é a armadura que nós temos que vestir. Então, como é que você veste Jesus? Nós já falamos, mas nós vamos ano que vem falar disso também. Quando nós falamos, né, de revestimento, nós não estamos falando de conceito, não é uma ideia, não é moda, irmãos, não é moda. Nós estamos falando de uma pessoa. Romanos 13:14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Jesus olha a sua roupa, olha a sua armadura. Ele é a verdade que nos cinge, é a justiça que nos cobre, é a paz que nos conduz, Ele é a fé que nos sustenta, Ele é a salvação que guarda a nossa mente, Ele é a palavra viva que opera em nós. Olha isso! Oh, glória a Deus! A armadura, ela não aponta para técnicas espirituais, ela aponta para Jesus, o Cristo vivo. Aleluia! Ele é o meio, Ele é o centro da intercessão. Nós oramos em nome de Jesus, porque porque Cristo habita em nós, pelas famílias, porque Jesus, Cristo é o Salvador. Nós intercedemos pela igreja porque Ele é o cabeça. E nós oramos pelas cidades, pelas nações, né? Pelas cidades porque Ele é o Senhor da terra. E pelas nações porque Ele tem toda a autoridade. É por isso, Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, está escrito, deu a Jesus e Ele deu a nós. E nada do que nós intercedemos está fora da autoridade de Jesus. Nada, absolutamente nada. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Por isso nós vamos interceder em nome de Jesus. Oh, aleluia, que maravilhoso, que palavra gloriosa, que discernimento, né, que o Senhor vai nos dando, vai nos alinhando com aquilo que Ele quer fazer o ano que vem. Glória a Deus, o Senhor vai manifestar a glória dele na terra. Sim, porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas que a gente não está nem sequer imaginando ou esperando. Vai ter coisa boa? Vai ter coisa ruim? Vai. Mas o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Por isso nós vamos orar. Aleluia. Se você pode, você dobra os seus joelhos. Aleluia. Oh, o importante é que você alinhe o seu coração com o Senhor nessa hora. Nós damos graças a Ti, Papai, em nome de Jesus. E começamos já colocando a nossa vida e oramos por nós mesmos. Nós nos colocamos diante do Teu trono, diante da Tua presença. Nós nos prostramos aos Teus pés com o nosso coração aberto. Pedimos que o Senhor venha sondar o nosso interior, que o Senhor alinhe a nossa mente, que o Senhor purifique as nossas intenções. E se em algum momento, Senhor, nós reagimos mais na carne do que no espírito, nós nos arrependemos diante da Tua presença. Que toda confusão espiritual seja agora dissipada, seja agora lançada por terra, que toda opressão que tentou se instalar na mente seja quebrada agora. Nós não queremos apenas falar, Senhor, de Efésios 6, nós queremos estar revestidos dessa palavra, dessa armadura, Pai, verdadeiramente como um estilo da nossa vida, na nossa vida. Fortalece-nos, Senhor, agora no Teu poder. Guarda-nos firmes. Guarda-nos, Senhor, firmes nessa atmosfera, Pai, onde nós não vemos, mas sabemos que é real, para que nós possamos permanecer inabaláveis no visível. Que nós sejamos, Senhor, apesar de tudo ao nosso redor tremer, balançar, os ventos fortes levarem para longe de nós, em nome de Jesus nós possamos permanecer
Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pelas nossas famílias, nós colocamos nossas famílias, nossa parentela, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes próximos e aqueles que estão distantes. Que toda atmosfera de confusão, de divisão e opressão seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que venha, Senhor, o teu reino, que ele seja estabelecido dentro da nossa casa agora, em nome de Jesus. Nós clamamos também, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho na nossa família, Pai. Que o véu seja removido, que a luz do Senhor Jesus brilhe no coração deles, ó Deus. Que eles conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. Onde o inimigo, Senhor, tentou operar no invisível, nós declaramos agora, Senhor, a atuação do Espírito Santo de Deus, que tem todo o poder. Vem, Senhor, convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Nós consagramos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela ao Senhor, e que a paz do Senhor venha governar sobre eles, ó Pai. Que a verdade do Senhor seja estabelecida e permaneça, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelos pastores, pelos líderes, Senhor, e também por aqueles irmãos que estão afastados do teu caminho. Senhor, nós oramos pela tua igreja, pelos pastores, pelos líderes, Senhor, aqueles que ministram a tua palavra. Fortalece aqueles que estão cansados. Guarda, Senhor, aqueles que estão sendo pressionados, Senhor, pelas trevas, ó Deus, sofrendo a opressão no modo, Senhor, invisível. Reveste, Senhor, eles de discernimento e de autoridade espiritual. Nós clamamos, Senhor, nessa hora, pelos irmãos que se afastaram, aqueles, Senhor, que estão longe de Ti. Oh, Deus, por algum motivo, Senhor, não querem mais estar na igreja, não querem estar na comunhão, buscando a bênção do Senhor, que eles sejam alcançados pela Tua graça, que toda cegueira espiritual agora seja removida, Pai, seja quebrada, que a igreja volte a discernir a batalha certa e não lutar contra pessoas, que eles possam ver isso, Pai, que a igreja está, Senhor, com discernimento, lutando as guerras corretamente e não lutando contra eles. Levanta uma igreja firme, madura e revestida do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Espírito Santo de Deus, sê com teu povo. Toma, Senhor, o evento de Natal, Pai. Envia os teus anjos, Senhor, para estarem à frente. Manifesta ali a tua glória de modo maravilhoso, Deus, envolvendo o teu Espírito Santo desde o primeiro culto até a festa à tarde, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, esteja presente ali com anjos poderosos, Senhor, e que toda ação do maligno seja colocada por terra desde já. Em nome de Jesus, tudo aquilo que quer atuar, Senhor, na atmosfera espiritual, Deus, impedindo ou agindo contra o teu querer e a tua vontade, seja quebrado, colocado por terra agora, em nome de Jesus, Deus. Aonde estiver o mal, Senhor, o Senhor visita agora e quebra agora, Senhor, desaloja ele, Senhor, e coloca o inimigo por terra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelos missionários, ó Deus, que estão no campo. Nós intercedemos por eles, ó Deus. Guarda aqueles que estão em territórios espiritualmente, Senhor, intensos, onde as batalhas são intensas, se manifestando na terra. Reveste eles de discernimento, de proteção e autoridade. Que toda resistência que há no mundo invisível seja quebrada agora e que portas sejam abertas para a pregação da tua palavra, do teu evangelho. Fortalece, Senhor, os seus filhos que estão cansados. Renova aqueles que estão parados, abatidos, com medo. Sustenta eles, ó Deus, aqueles que estão na linha de frente de grandes batalhas. Que o reino do Senhor encontre espaço agora e avance com poder e amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, intercessores pelas nações, Pai. E levanta, Senhor, o teu povo que ora pelas nações. Nós, Senhor, levantamos diante do Senhor agora as nações. Nós intercedemos, Pai, pelo Brasil. Que haja cura espiritual, arrependimento, justiça e temor do Senhor.
Oramos pelo Japão, Senhor, que o Senhor venha quebrar a cegueira espiritual. Vem com salvação e avivamento nessa nação. Pelas Filipinas, Senhor, protege a tua igreja, fortalece os seus filhos que estão lá e que haja um avanço na obra missionária, Deus. Deus, em nome de Jesus, pela Jordânia, que haja revelação do Senhor Jesus como Senhor e paz sobre o povo. Oramos por Israel, para que cumpra, Senhor, as tuas promessas, pelo cumprimento das tuas promessas, pela proteção e a revelação do Senhor Jesus como Messias desejado e esperado por aquela nação. Intercedemos, Senhor, pela África. Deus, vem quebrar os cetros de violência. Fortalece a tua igreja, Senhor, e move o teu Espírito Santo em favor de todas essas nações, Pai. Que toda a obra das trevas agora seja enfraquecida, perca todas as forças e que o teu reino, Senhor, seja fortalecido e avance sobre as nações em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, discernimento, o invisível, Senhor, para poder olhar, Senhor, o invisível e permanecermos firmes na fé no Senhor Jesus. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos, Senhor, com os teus braços fortes, poderosos, com o teu amor, nos cerca com o teu amor, faz ao nosso redor muralhas de fogo, ó Pai, para que o mal não avance contra nós. Guarda-nos, Senhor, por dentro, Espírito Santo de Deus, para permanecermos de pé por fora. Opera no nosso coração, faz a obra em nós. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, confiamos que o Senhor é Deus soberano. Aleluia. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Foi ele quem criou os luminares, e ele fez separação da terra e da água. Aleluia! E por isso nós glorificamos ao Senhor. Ele é soberano e ele é poderoso. Glória a Deus por suas maravilhas, pela tua grandeza. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor, exaltando aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E vamos guardar no nosso coração esta palavra maravilhosa. É uma chave poderosa. O Senhor entregou muita coisa aqui hoje para nós. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Te louvamos e te agradecemos pela tua presença. Que o Senhor abençoe a todos. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Continue orando pelo evento de Natal, que seja uma comunhão maravilhosa, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja louvado, que a graça de Jesus, né, seja manifesta assim de modo palpável na comunhão dos santos do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.